Vamos, saudações, são 8h46 minutos. Hoje, assim como ficou prometido, falaremos da poligamia, o tema do dia de hoje. Temos convidados no estúdio, você vai já conhecê-los. Vamos aqui abordar essa temática por acharmos importante na nossa sociedade. Convidamos no espaço Primeira Página da Palanca TV, hoje, 6 de junho de 2022, a psicóloga Amélia de Almeida, também conhecida por psicóloga africana. Bom dia, doutora, bem-vinda. Muito bom dia a todos e a todas. E aqueles que também estão conosco, não fisicamente, sejam bem-vindos. Muito bem, e está conosco Ahmed Nlando, presidente da Associação dos Estudantes Muçulmanos. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. E, portanto, esta é a quarta vez que eu esteja aqui nessa casa. E sinto a vontade e também a minha saudação extensiva aos telespectadores que acompanham o programa esta hora. E está também a Aisha Lopes. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, obrigado. E lá mais adiante nós contaremos com a participação da Aisha da Cruz Miguel, que poderá contar-nos a sua experiência nesta matéria. Poligamia é também considerado como o casamento homoafetivo, e aqui nós vamos procurar buscar um melhor entendimento sobre o assunto. Nós vamos começar exatamente com a doutora Amélia. Doutora, novamente as nossas saudações. Como é que podemos definir a poligamia no contexto africano? Aí é que está. Se calhar a história é marcada por existências de pessoas que têm mais do que uma parceira. E com regras, com responsabilidade não só familiar, mas social. Poligamia é o ato de ter comprometimento social, familiar de uma outra mulher com os seus respectivas regras. Não é ficar, não é só namorar e ter filho, não. Poligamia é o cuidado, é a manutenção, o zelar para este bem-estar que é esta família que contrai outras famílias. Então, há regras bem específicas, há normas, há paradigmas, como qualquer família. Zela o seu ente querido. E essa relação homoafetiva é a relação existente entre os seres. Não só, então, uma relação de homo não só homem, mas relação de um ser que deve não só dar os atributos de comida, manutenção, gastos, mas afeto. Ou seja, os antequeridos devem se tratar como a espécie que é a nossa, que é a espécie humana. Sem esquecer que os primatas, de onde poucos gostam de ser comparados, são feitas com base um afeto, um cuidado, saber onde vai, com quem vai, procurar saber como está a ser recuperado. E são relações afetivas. Do ponto de vista cognitivo, são as tais coisas e provas de amor que o ser humano necessita, como um primata, como um outro ser que cuida da sua espécie. Em termos de aprovação? Em termos de aprovação, porque eu sento-me numa mesa em que há pessoas que eu me identifico. A doutora aprova a poligamia como tal? Eu não só aprovo, como digo que devemos ir para, mas não obrigo ninguém a escolher. Porque aí já estarei a violar a liberdade da pessoa humana, que é os direitos universais. Eu acho que quem vai para uma relação e diz à sua companheira ou a sua companheira educada para concordar, porque não devemos obrigar alguém a aceitar, porque a família do fulano é, mas deve ser um acordo. Um acordo entre as partes, porque estamos a falar de seres adultos.
Muito bem, doutora. Nós voltaremos à palavra claramente lá mais adiante. Lando, como é que encara este tema? Bem, é um tema que é debatido amplamente, não é? E às vezes até só polêmica. E tem estado a dividir opiniões entre as pessoas, porque a poligamia, na verdade, ele tem seus aspectos mais culturais e sociais, e, no entanto, os códigos religiosos e até mesmo do direito positivo é que tiveram um tratamento diferente relativamente a essa questão. Portanto, a poligamia ela é uma prática que está presente em todas as civilizações a nível da história, mesmo em países onde a monogamia é prevalecente, há sempre esse tipo de casamento. Só que pronto, as pessoas divergiram-se em função mesmo daquilo que foi a posição do direito positivo e também os códigos religiosos. Por exemplo, o cristianismo, no princípio, até aceitou a poligamia, porque mesmo na presente data existem religiões, aliás, algumas denominações religiosas afetas ao cristianismo que aceitam e outras não, ou seja, ao grosso modo muitos não aceitam. Já no direito positivo, também muitos não aceitam, mas boa parte, acho que 25 países africanos, dentro da sua legislação, aceitam. O mais recente foi, por exemplo, a África do Sul e a Guiné-Conakry, onde é permitido por lei casar mais de 2 mulheres. Cá para a nossa realidade, qual é a opinião que tem? Bem, Angola é a África, e a África, como já aqui foi dito, né, é uma prática normal entre os africanos. Só para ver que, por exemplo, nós em Angola, quando olhamos para a nossa lei, né, dá a entender que a lei não aceita esse tipo de casamento. Mas se olharmos fora do direito positivo, olharmos para o direito costumeiro, olharmos para as sociedades rurais, ela é uma prática que ainda é bem patente. Só para ver que um dos maiores polígamos nos últimos tempos da história é angolano, viveu no Namíbia. E teve cerca de 42 esposas. Está a ver? Então, para a nossa realidade, culturalmente ele é aceitável, mas de acordo com a nossa legislação, que é mais inspirada pela lei romana, não é? Que teve mais motivações políticas, acabou-se adotar e abominaram a poligamia, ou seja, criminalizaram a poligamia, mas se não, do ponto de vista cultural e social, é uma prática correta. Na sua opinião, é correta? Aprovo. Aliás, só para ver que nós temos hoje o problema da questão da balança demográfica, que está mais a favor das mulheres em relação aos homens. Né? E os países, por exemplo, que negaram a prática da poligamia, adotaram uma outra forma para resolver o problema do número elevado das mulheres. Nós temos hoje em dia casas legalmente estabelecidas para a prática da prostituição, por exemplo. E isto é solução? Claro que não é solução, isso estaria mesmo a arruinar as famílias. Bom, vamos passar a palavra a uma senhora, Aisha Lopes, bom dia. Qual é a opinião que tem sobre a poligamia? O assunto aqui em destaque. Olha, durante muitos anos da minha vida enquanto mulher, né, felizmente converti-me à religião islâmica muito cedo e tive contato com a poligamia também cedo. E a partir daí começar a entender que a poligamia é um sistema, né? Um sistema de vida legislado por Deus no Alcorão e que a sua legislação é vivida através de algumas limitações, alguns favorecimentos e principalmente ela não é obrigatória, não é um sistema de vida obrigatório para ninguém, de acordo com a apresentação dos princípios islâmicos. Portanto, eu, como mulher, aceito a poligamia normalmente, pois embora não tenha um casamento de 27 anos e, graças a Allah, ainda não tive contacto, mas tenho histórias muito bonitas sobre a poligamia e acredito que ela, da maneira que vejo e da maneira que o Islã apresenta, é uma porta de emergência para acudir a certas situações. Aceitaria partilhar seu esposo? Olha que a poligamia não é aceitar partilhar. Não se partilha um homem. Todo mundo tem a sua exclusividade, mesmo dentro da poligamia. Okay? Temos as nossas vidas, o cônjuge é separado. Pelo menos a poligamia que é apresentada pelo Islã é separado. É um sistema de vida conjugal
pronto, em que tenha várias mulheres, portanto, cada uma vive a sua individualidade, mas com um só esposo. Portanto, não é partilha, não se trata de partilha. Não se trata de Não, partilha. não é partilha. Não é partilha. A questão que eu coloco é relativa à poliandria. Nesse conceito religioso que traz aqui, como é que se encara uma mulher que pode eventualmente querer ter 2 esposos? Não, no Islão, nós, na religião islâmica, não se aceita a poliandria. Tanto é que, por exemplo, vamos dar um exemplo assim prático, na poligamia, por exemplo, né, o acolhedor, ou por exemplo, o marido, o esposo, dá os filhos e o útero, o acolhedor é a mulher, né? E no caso, se for a poliandria, nesse caso, ela vai ter relações com vários homens e nunca sabe de quem serão os filhos. Há essa questão também de procriação. Portanto, na poligamia, existem como é que se diz, estradas muito sensíveis, do tipo que algumas sociedades não aceitam por uma questão de princípios, e acredito vagos, muito vagos, porque uma questão em que o Islão abre a porta da poligamia como uma emergência, por exemplo, de uma mulher que não procria, portanto o marido pode ter filhos. Daí, na visão islâmica, abre-se a porta da poligamia para que se vai mais com a razão do que o sentimento, para que o marido possa procriar, mesmo estando com aquela mulher, com os mesmos direitos, com a mesma atenção, com a mesma paixão. Portanto, é preciso ver isso. Enquanto que na nossa sociedade, uma mulher que não procria, pronto, começa mesmo a discriminação a partir da própria família, a vaca que não dá leite, e ela até não faz filho, é uma ambaca. Quer dizer, até a própria família do marido começa a descriminalizar essa mulher. E logo não tem direito a filhos. Muitas vezes é levada a atitudes extremas, por exemplo, atitudes fora do comum, roubar filhos na maternidade, a ver, por causa da O que está a pressão dizer que psicológica e social. essa aceitação que se tem é para facilitar a vida das senhoras, mas há aqueles casos que, por exemplo, as 2 senhoras ou mais geram filhos. Não só esse caso. Eu estou a falar, estou a tentar comparar com a pergunta que o apresentador fez, que é no caso da poliandria, por exemplo, e fui à questão da procriação, porque a mulher não pode ou pode ficar em causa a procriação deste ou daquele outro filho, não é? E então, ao voltar para o assunto da poliandria, eu menciono este caso. Há casos que mulheres, muita gente pode arranjar a segunda mulher de acordo às suas necessidades. De acordo às suas necessidades. Eu só mencionei que é o caso da mulher, por exemplo, não poder procriar. Mas há aqueles também de sentimento. Há pessoas que procuram mulheres um bocadinho mais... A mulher não goza dos mesmos direitos. Não vamos centralizar a conversa. Vamos passar a palavra para a doutora Amélia de Almeida. Levanta-se aqui a questão da poliandria. E na vertente aqui abordada, islâmica, a mulher não pode ter mais do que 2, mas o homem pode. Eu levanto os direitos dos seres humanos. Aí é que está essa questão que é sensível, porque cada religião tem as suas regras de conduta, tem os códigos. E nós não vamos pegar nesses conceitos milenares e meter numa religião. Eu sou a favor da poliandria, da poligamia, porque são práticas que não vêm só de uma necessidade emocional, mas são práticas que vêm já há anos. As rainhas eram poliandras e ninguém ia discutir se o filho é de quem. Não havia essa discussão. E hoje eu trago esta reflexão não como imposição, mas pela taxa de crimes inerentes a relações. Não estaríamos, se nós aprovássemos essas ideias, não estaríamos aqui a incentivar que mais ações negativas aconteçam e a deturpar o princípio e a norma social. Aí começa, incentivo é o quê? É uma chama. Se nós olhamos hoje para a nossa sociedade, nós temos meninas, mulheres com 3, 4, 5 namorados.
E eles sabem. E aceitam as denominações de serem tratados como objetos e elas também. E nós achamos um normal, uma falsa crença de que isto está bem. E ainda há a situação que eu defendo mais, que é nós conquistamos até mulheres casadas. Isto é concorrer para a poliandria. Você sabe que ela tem alguém, sabe que ela não precisa ou não ter aliança, porque aliança é um hábito novo para nós africanos, porque antigamente as pessoas não iam com aliança a lado nenhum. Eram pedidas, havia honra. Por isso é que há significados de como uma mulher casada deve comportar-se e como uma mulher solteira deve comportar-se. Doutora, pergunta o seguinte, qual é o Então impacto... nós não iríamos incentivar nada que não existe. Qual é o Iria impacto ter disto? regras. Qual é o impacto disto a nível social e, sobretudo, mental das pessoas envolvidas e não só? Quando nós conversamos com uma mulher que é poliandra, ela tem as defesas e tem um monte de seguidoras. Hoje falar da traição, as pessoas entendem que a traição é só uma necessidade humana. Mas nós não estamos preparados a assumir que o HIV está a aumentar, que os órfãos de pai vivo está a aumentar, que a sociedade cada vez mais tende a decorrer ao fracasso. Que quando nós dissemos que há revoluções sociais, problemas econômicos, problemas sociais, é o quê? Alguma coisa que a lei traz não estar bem ou não foi aplicada como devia. Logo, quando dissemos que estamos a incentivar o que todo mundo já o faz. Nós estamos a elucidar, a trazer um paradigma, se assim também podemos usar, de uma maneira de abordar o assunto sem glamours. Por quê? Porque todo mundo que acha-se que é homem, quando vê uma mulher na rua, não sei onde quer chamar. E antigamente, para você chamar a mulher, você vai sustentar? Hoje não. Hoje queremos usar o anormal para normalizar. Por isso, eu só fiquei com aquela moça, não tenho nada com ela. Aquilo não é as tais relações abertas que depois ele chega, bate, mata. Mas não é a relação dele. Mas ele depois diz, mas ela também era minha. Mas você alguma vez assumiu? Você cumpriu os pressupostos? Porque a lei não E não como permite. temos mulheres que depois pegam hoje nas redes sociais, abrem a página da mulher casada e vão legalizando a relação. Ele também é meu, também me assumiu, também. Nós não podemos continuar com isso e normalizando que ela mesmo me ama, ela mesmo me gosta. E os filhos? Não vou sustentar, só vou dar 20 mil, só vou dar 10 mil. Ela também que quis. Nós não podemos achar que nós somos isso. Nessa visão, a doutora acha que devia haver uma imposição? Não, acho que deveria ter regras e as pessoas que violassem as regras tinham que ser culpabilizadas. Que regra tinha de Quando legalizamos alguma norma, já não vai ter queixa dele, ele me deu seu filho. Portanto, devia ser legalizar a poligamia em Angola, é isso? A poligamia e a poliandria. Eu não estou a dizer só olhando para os homens como um ser privilegiado. Nem estou a olhar para mulheres como seres privilegiadas. Eu estou a olhar para o ser humano como um todo e como a sociedade está a ir para caminhos de fracasso. Aisha, tem algo a dizer? Eu estava atentamente a ouvir o que a doutora ia dizer e eu esperava que a doutora fosse um pouquinho, ou entrasse mais um pouquinho na questão dos filhos, no caso da poliandria, uma vez que depois fica em questão a própria linhagem, né? Linhagem sanguínea e também a divisão de bens, quem sabe, ou quem sabe não, ou quase sempre, né? A herança, como é que fica, e a quem legitimar nome, essas coisas todas. Gostaria que a doutora tocasse nesse assunto para eu poder entender o fio do pensamento da doutora. E por outra coisa, íamos falar, tá bom, nós estamos habituados a esse tipo de comportamento que eu acredito que já vi muitos especialistas a chamarem de desvio comportamental social, tendo em conta que... Mas não é.
Não é, não é. Por que não? Em certas opiniões, para mim, eu acho que... Porque é muito complicado para mim, eu vivo o Islão e as minhas regras são baseadas em uma religião. E para vocês, cada pessoa vive da sua forma. Mas eu acredito que seja, sim, um desvio de comportamento social que leva as pessoas à libertinagem e não à liberdade. Atenção, uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem. E se tivermos que esperar que, no caso da poliandria, esteja aceita algumas cláusulas, bem, eu também estou na cadeira expectante à espera dessas regras. Porque ainda assim virão questões, essas mesmas que eu disse aqui agora, que a questão da legitimidade do nome, legitimidade da herança e tantas outras coisas que dão direito aos nossos filhos. Ainda assim ficariam essas questões, porque eu não penso, não sei, talvez um pensamento um bocadinho limitado meu, mas eu não sabia, não sei qual seria a ciência que viria, ou qual seria o pensamento que viria dar uma solução a essa confusão. Mas não é na mesma linha de pensamento. Eu, Afonso, tenho 2 esposas, com elas fiz filhos. A herança vai ser distribuída para esses, embora a lei aprove a senhora casada ou com quem convivo mais tempo, não é? Há aqui algum aspecto a observar, mas em caso de falecimento, por exemplo, a divisão de bens, os filhos têm direito, uma das esposas é que não vai ter. Eu falo no caso da poliandria, no caso. Mas no caso da poliandria não é a mesma lógica. Não, no caso da poliandria, a mãe, não é? Que, com muitos homens. Não se sabe, por exemplo, se o filho é deste ou daquele. A questão da legitimidade do nome, a questão, e como é que, por exemplo, os registros iam resolver isso? A questão da legitimidade da herança, por exemplo, este pai, quem são os se filhos? Há consenso, então, exatamente. Então, nós íamos ver o quê? Íamos notar como exame de sangue, ou íamos fazer o quê? Íamos fazer, como é que eu posso dizer? Notar pela aparência física. Está a ver? E são questões assim um bocadinho sensíveis que eu também gostaria de entender e aprender. Vou passar a palavra a Orlando. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se há aprovação, aqui entre aspas, porque o direito positivo já fez menção, não aprova, mas parece que há um grupo da sociedade que aprova. Se há essa aprovação da parte da sociedade, que o homem pode ter 2 ou mais esposas, e reprova-se a ideia da mulher ter mais parceiros, não há uma questão de machismo aqui a ser levantada? Bem, antes de responder até a questão, queria antes fazer aqui uma observação em termos de conceito, porque poligamia, conforme o termo, ela significa, né, um casamento múltiplo. Exato. Abrange todos os dentro da poligamia, nós dividimos. Quando é a condição do homem ter mais de uma relação, chamamos de poliginia. Pois. Se for o caso da mulher, é que se chama poliandria. Portanto, não há aqui um contraste entre poliandria e poligamia. Estamos a falar exatamente a mesma coisa, só que quando é a mulher, chama-se poliandria, se for o homem, no caso, é que é poliginia. Era só para fazer essa retificação. Agora, com relação a essa questão, começou primeiro por falar de direitos. Nós temos uma sociedade, muitas das vezes, até mau caráter. Nós, quando falamos dos direitos da mulher, nós queremos buscar em comparação ao homem. Está a ver? Se o homem tem, eu posso ter. Portanto, os direitos não são feitos desta maneira. Primeiro, aliás, eu sou professor ao Islão, e nós temos a convicção de que a nossa existência não é um mero acaso. Está a ver? Acima dessa criação, há quem determinou a nossa existência. E ele conhece o melhor para nós. Agora, nós estamos a falar de um assunto que é muito mais ligado às questões culturais e até social. E cada sociedade tem particularidade, tem suas próprias particularidades. Portanto, quando estamos a falar em direito, por exemplo, a questão da poliandria, o senso comum não aceita. Então, nós não podemos aqui dizer... Eu posso até entender a opinião da nossa doutora, pronto, essa é a visão que ele tem, mas para ser aceito diante de uma sociedade, nós temos que entender se essa sociedade aceita essa prática. Porque está em causa também aquilo que é o interesse da sociedade. O homem aceita ou não? Eu não aceito, por exemplo, a poliandria. Eu não tenho a mesma visão. Mas aceita a poliginia, é isso?
A poliginia aceito. Eu aceito e não estaria aqui a dizer, como fez a questão de se tratar de machismo. Até porque, se nós olharmos para a questão da estrutura social, algumas questões já foram aqui evocadas, a poliandria pode trazer consequências graves, por exemplo, para o tipo de sociedade que nós temos. É que eu disse que toda medida que se quer tomar, tudo depende muito do tipo de sociedade que você está inserido. Ela pode funcionar numa sociedade, mas não funcionar na nossa. Tá vendo? Mas do ponto de vista daqueles que são os códigos legais do Islão, o Islão reconhece apenas a poliginia, não a poliandria. Bom, nós vamos aqui abrir a linha para os nossos telespectadores poderem participar desta conversa. 928 39 24 51, 928 39 24 51, vai ter o número ali em rodapé. Pode ligar para nós e participe desta conversa, dê a sua opinião. A poligamia, estamos a falar da poligamia, seu impacto social e psicológico. Participe e dê-nos a sua opinião relativamente ao tema. Bom, nesta ordem de ideias, nós temos aqui em estúdio a senhora Aisha, deixa-me cá ver, Aisha Miguel, Aisha da Cruz Miguel. Ela vive este tema que nós estamos aqui a abordar. Ela, embora tenha sido reprovada a ideia de dizer partilha, mas ela tem o esposo que também tem outra mulher. Não é? Dona Aisha, bom dia, bem-vinda. Bom dia, sim. Há quanto tempo nesta vida? Quanto tempo nesta vida, não. Há quanto tempo vivendo com... Menos de 2 anos. 2 anos. Fale-nos um pouco da sua experiência. A experiência foi o seguinte, quando foi feita a proposta, seria como segunda esposa. E, a princípio, eu recuei. Disse, não, vou pensar. Mas depois pensei, disse, não, para quê? Eu vou estar aí a andar à toa. E se eu ter um parceiro, até porque ele estava aqui em trabalho, ele veio aqui por conta da Cruz Vermelha, veio, tinha, como é que dizem isso? A Cruz Vermelha trazia Médicos Sem Fronteiras. Sem Fronteiras, sim. O que eu quero saber, aceitou por decisão pessoal ou com base a motivações religiosas? Motivações religiosas e também decisão própria. Ok. Né? Porque eu sei que o homem muçulmano, né, trata muito bem as suas esposas em questão de ter mais esposa, a poligamia, certo? Sente-se à vontade com o assunto? Sinto-me à vontade, ou sentia a minha vontade, né? Até porque quando ele ligasse para ela, era só a conversa deles. Eu não... E qual é a relação com ela? Era boa. Natural? Era boa, e até agora falamos normalmente, porque já não estão juntos, né? Então, eu estou com a minha menina, que agora é a minha mais velha. Conversamos normalmente. É natural. Normalmente. Bom, vamos ouvir o que é que o público pensa a respeito. 928 39 24 51. 928 39 24 51 é o nosso contacto telefónico. Está ali disponível. Pergunto ainda a Aisha Miguel. A questão dos filhos. É natural para si ter que acolher o filho da outra parceira do seu parceiro? Para si é natural isso? É natural. É a coisa mais normal? É natural. Na religião islâmica é normal eu acolher o filho da outra parceira. Até porque é só o filho, né? É inocente. Sim, né? é inocente. Bom, vamos ouvir o que é que os telespectadores pensam. Está ali o nosso contacto em rodapé. Ligue para nós e converse conosco. Sobretudo, a opinião cristã é importante para não monopolizarmos o assunto aqui. Ligue para nós e participe. Doutora Amélia, falamos aqui de filhos.
aí entra a questão psicológica. Esses filhos vão conviver, independentemente das religiões, vão conviver com um cenário que em muitos casos gera rivalidade. Por isso é que chamamos por aí que a rival da fulana. Como é que os filhos se enquadram no meio? Aí começa o processo do próprio cérebro. É óbvio que falar da poliandria sempre vai levar a desentendimentos. Por quê? Porque nós não fomos formatados para o efeito. Como também há pessoas que não foram formatadas para dividirem o marido, estando ou não na religião islâmica. Há quem não concorde. E como aqui foi muito bem dito, a mulher, que é a primeira, tem que sentir a vontade tem que dar autorização. Ou seja, não é algo que não fere com a sensibilidade do outro. Fere. É a mesmíssima coisa do modelo dos filhos. Doutora, como estão a ser vamos educados. ouvir o que é que o Francisco Kikwata tem a dizer. Está na província do Kwanza Sul. Bom dia, companheiro, bem-vindo. Sim, muito bom dia. Muito obrigado. Está a acompanhar esta conversa desde o princípio? Desde o princípio não, mas já estou a acompanhar há um bom tempo. Muito bem. Que opinião tem sobre o tema em destaque, poligamia? É ou não a favor? Até eu gostaria muito de falar sobre a poliandria, não? Sim, faz favor. Sim. Eu vou discordar um pouquinho sobre a opinião da psicóloga. Na questão de ela tentar dizer, ou mesmo disse, em legalizar a poliandria. Normalmente, como nós homens, né, não nos sentimos bem, como qualquer homem, em saber que a sua esposa tem mais relações com uma outra pessoa. Mas sente-se à vontade tendo... O senhor Francisco sente-se à vontade tendo mais do que uma companheira? Dizendo, falando a verdade, nós como africanos, principalmente angolanos, nós vimos isso como normal. Mas, homem, e aí pergunto, homem ter mais que duas relações. E aí pergunto mais. Mulher ter, pergunto mais, se o senhor Francisco sente-se à vontade com isso, quer que as esposas, no caso, ou as companheiras, se sintam à vontade em saber que o senhor Francisco tem mais do que uma, por exemplo? Sim. Para si é normal, elas devem sentir-se à vontade, mas o contrário não funciona. Não, o contrário não funciona, mas elas devem sentir-se à vontade, porque até nós, africanos como angolanos, vimos isso normal, né? Meu pai teve mais de uma esposa, e a convivência era na normalidade mesmo. Foi normal para era si, então, para si é o mais normal de acontecer. Sim, é normal. Mas a lei proíbe isso. A lei proíbe, mas até o momento, nós como angolanos vivemos isso. Continuamos a violar. Continuamos a violar e até o momento vai na normalidade. Agora, uma mulher ter mais de 2 esposos, isso já não admite. Atualmente a lei não faz menção da proibição propriamente da poliandria. Não, a lei não proíbe. Mas é uma questão questão mesmo moral, né? É uma questão moral. Ahmed, há proibição? Há alguma... Sim, a nossa legislação, só que não tem aqui a referência, só admite o casamento de homem e mulher. Só admite o casamento de homem e mulher? De gêneros opostos. Okay. Aliás, desculpa lá, o casamento de um homem e da mulher. É o caso da mulher ter... mais do que um. Sim, ou seja, a poligamia no seu todo, a nossa legislação não tem. Ok, certo. Então pronto. Senhor Francisco, já percebemos que o senhor é a favor da poligamia. Ok. Mas só a poliginia, porque a poliandria o senhor não aprova, não é? Não aprovo. Ok, obrigado por ter ligado. E também não pode ser aprovado mesmo. Me desculpa. Obrigado, bom dia. Bom dia para si. Ok, obrigado. Passe bem. Obrigado. 928-39-2451, ligue para nós, dê a sua opinião, assim como fez o senhor Francisco Kikwata, a partir da província da Lunda Sul. 928-39-2451.
O nosso tema é poligamia. Enquanto aguardamos, a doutora tinha a palavra. Não é? É só para dizer, o Sr. Francisco, como nós dissemos na gíria, não estragou nada. Para mim está bom. O grande problema é nós fingirmos que os problemas não existem. E nós temos a obrigação de falar deles, arranjar soluções. Não estou a dizer que a melhor solução é aceitar, porque isso também tem provado que muitas mulheres têm cometido crimes diversos, desde dar venenos, desde enforcarem crianças, porque é da outra relação. Todas essas situações nós temos visto, mas temos que arranjar soluções. Bom, doutora, voltaremos em breve. É exatamente a mesma coisa. Ou aceitamos, ou arranjamos leis que sejam então puníveis. Porque até o momento nós não punimos nada. Não punimos. Mas depois chegamos lá, seja o único para a sua mulher, sim, concordo, todo mundo concorda. Mas na prática... A situação às vezes sai fora do controle. Está o senhor Campos, é isso? Sim. José Campos, bom dia, companheiro. Bom dia, sim. Como está? Sim, José Campos. Ok, senhor José Campos, diga-me lá, é a favor da poligamia? Não sou a favor da poligamia, não é? Não é? Aqui não interessa o género, é contra e ponto. Sim, eu sou contra. Eu sou filho de um pai que teve duas mulheres, e então dei conta que a educação não era como tal, não é? Era aquela ideia de ele estar em uma casa um tempo, ficar na outra, então o acompanhamento não era o acompanhamento devido. Por isso eu, como agora crescido, posso dizer que não aprovo isso. O pai deve estar presente para acompanhar os filhos, de manhã ao sair e ao voltar. O pai deve saber o que é que os filhos fizeram durante o dia. O pai tem de dar um acompanhamento milimétrico aos filhos. Agora, quanto à poliandria, acho ainda a coisa mais complicada, não é? Porque imaginemos só, vamos supor que uma esposa uma mulher tem 2 maridos e os 2 se encontram no mesmo dia, coisa que é difícil acontecer num homem, porque o homem vai deixar a mulher numa casa e vai dormir em outra casa. Imaginemos que os 2 homens se encontram, vai ser um problema. E os filhos a verem aquela situação acontecer. Então, acho que isso também não podia funcionar em algum momento. Bom, Sr. José Campos, percebemos claramente o seu ponto de vista. Apesar de ter vindo de uma relação em que o pai tinha mais do que uma esposa, o Sr. José é contra esta prática. Obrigado por ter ligado e pela contribuição. Obrigado pela continuação. Boa manhã para si. Pois é, passo a palavra ao Ahmed, mas os nossos telespectadores podem continuar a ligar, perdão. Aqui o José levanta um assunto que, na verdade, eu não quero que a análise seja muito particularizada para a vertente religiosa, mas num campo geral. A presença do elemento pai para a família. Ele chama atenção a isso. Quando se tem 2 esposas, a tendência é dividir os momentos. Bem, tudo depende de como essa relação, né, vai funcionar. Porque o casamento tem um aspecto muito importante. Ela, na verdade, é um contrato que envolve 2 pessoas ou mais e eles... portanto, vão, né, estabelecer as balizas que vão conduzir à própria relação. Nós temos casos, por exemplo, do angolano, que é o maior polígamo do país até agora. Os filhos estão ali e eles viviam todos no mesmo sítio, por exemplo. O pai estava lá, as mulheres viviam juntas. Portanto, se eles entendem aceitar partilhar o espaço, esse problema está resolvido. A questão da presença do pai. Mas também nós temos a questão que o elemento masculino, que é o pai, ele nem sempre está presente em casa, porque a questão da atenção, a educação, sobretudo naquilo que são os nossos aspectos culturais,
tão voltada para a mulher, porque ele tem que sair para procurar o pão. Tá a ver? E se nós olhar, por exemplo, para o nosso modelo societal hoje em dia, temos, por exemplo, alguém que não tem duas mulheres, tem apenas uma mulher, e porém trabalha numa empresa petrolífera onde tem que ficar 28 dias fora de casa. Portanto, acho que essas questões que ele está a evocar é um bocadinho complexa também. Isso tudo depende de como é que eles vão conceber. Isso não é um problema particular a um casamento, por exemplo, polígamo. Nós temos a situação aqui, mesmo nos casamentos monogâmicos, temos pais que estão ausentes. Casos a De acontecer. serviços e essa coisa toda. Acho que esse não é um grande problema para essa questão. Daqui a pouco voltamos à palavra. Está o senhor Moisés Samba. Bom dia, companheiro. Muito bom dia, sim. Está tudo bem por aí, no BIE? Bom BIE, dia, está bom frio ou dia, nem por sim. isso? Está tudo, está frio, mas estamos aqui. Tem de aguentar. Não é por isso, sim. Vamos a isso. O senhor é a favor ou não da poligamia? Eu não sou a favor da poligamia, também não sou contra. É um neutro. Porque sou neutro, sim. Porque, biblicamente, tem um exemplo de alguém, do rei Salomão, que teve aí tantas mulheres. Uhum. Biblicamente, no caso. E, recentemente, o nosso convidado no estúdio disse do senhor que teve 43 mulheres por ali. E os filhos tiveram educações também. Eles tiveram educações normalmente. E dizer que não poderia ter, não devia haver a poligamia, não concordaria também. E não poderia haver, também não concordaria. Bom, eu questiono o seguinte. Nessa linha de pensamento, lhe questiono o seguinte, sendo um elemento neutro, né? O senhor não aprova, não reprova. Mas atenção um detalhe. Ainda assim a coisa acontece. Né? A lei não permite, mas as pessoas têm N relações. Quais são as consequências, na sua visão, que podem advir disso? Alô? O senhor está a ouvir? Sim, sim. A pergunta é a seguinte: quais são as consequências que podem advir daqueles que decidem ser polígamos? Nesse caso, existem várias consequências. Conforme já disse um ouvinte, as consequências é mais dar atenção aos filhos. O pai não estará presente em momentos apropriados que os filhos precisariam. São uma das primeiras consequências. E outras das consequências, só não me recordo a doutora que disse, em caso de testamento. Quando tivermos assim totalmente, temos muitos filhos, como nós africanos somos aqueles de fazer muitos filhos, suponhamos que não esteja em vida, vai dando muito problema quando estiver em morte. Ok. Sim. Ok. Obrigado por ter ligado. Boa manhã para si. Obrigado, bom trabalho. Muito bem, obrigado. Aisha Lopes, a palavra é sua agora. Vê-se aqui claramente que há uma reprovação da parte de quem pelo menos participou da conversa, da questão poliandria. Aprova-se mais aqui a poliginia, como já esclareceu aqui o Ahmed Lando. E aqui continuamos na questão de filhos, não é? Se fosse o contrário, teríamos dificuldades em ter registro dos filhos, mas aquilo que é aprovado do ponto de vista religioso, porque socialmente e politicamente não é, como é que funciona isso? Os filhos acabam por ter os mesmos direitos, sim, mas não surgem problemas? Olha, antes eu gostaria de reforçar aqui a experiência de um ouvinte, aliás, de um telespectador. Ele conta que não foi uma experiência boa enquanto viveu. O seu pai era polígamo. Meu pai era também polígamo, 7 mulheres. 7 mulheres. Portanto, eu vivi bons momentos. E com as madrastas, né? Que eu não tenho mais a minha mãe em vida, não tenho o meu pai, mas a que me cuida agora é minha mãe, minha madrasta, mãe dos meus irmãos. Portanto, vivemos numa casa
Era ir na mãe, ir no pai, e todos nós um amor incrível. As 7 esposas viveram na mesma casa? Sim, na mesma casa. Não, na mesma casa não, casas diferentes. Estou a falar dos filhos. Ok, ok. Tínhamos preferência da mãe que nos dava mais mimo, né? No caso, mais no Alvalade, ficávamos lá, mas todos. E hoje não existe pai mais, não existem as nossas mães. Outros meus irmãos ainda têm a mãe, mas eu não. Mas o amor é tão grande entre nós e eu aprecio muitas famílias muçulmanas que a primeira até fez filho, a segunda não, a terceira não fez. Já E agora, porque ela não faz filho, a maior parte dos filhos, ela mima muito, faz muitos mimos. E a maior parte dos filhos passam na casa dela. gostam dela? Gostam dela, muito só dela. por curiosidade, sem intenção de invadir a sua vida privada. O pai também teve escolha por religião muçulmana? O meu esposo? Não, sim, o seu pai. O meu pai não. Não. Meu pai é angolano, eu sou angolana, não era Ou mesmo muçulmano, nem por, sequer religioso. Ok. Como a doutora já disse, a questão da poligamia em África é uma questão cultural. Ok. É uma questão cultural. Muitos de nós que estamos aqui somos filhos de casamentos polígamos. No entanto, a poligamia feita naquele tempo era uma poligamia também institucionalizada e tal, de acordo aos princípios ou ao senso comum que a própria cultura africana apresentava para essas pessoas. Portanto, hoje, e apresenta até agora. Portanto, levanta hoje, a questão da rivalidade. Não existe rivalidade naquelas experiências que conhecem? na experiência das Fala-se nossas muito mães... a minha rival ou a Sim, rival na da experiência fulana. das minhas mães, não. Elas se chamavam manas. É só para chamar a atenção. Havia uma, tia Isabel, ela sabia trançar muito bem, porque ela é do Soio. E a minha mãe não sabia trançar. Ela era médica e também passava o tempo todo fora de casa. O que ela fazia? Nos mandava lá para ela trançar. E nós víamos com tranças bem bonitas. Ficávamos lá semanas e tal. E era assim que era a nossa vida. No entanto, a mãe Isabel, mãe Alice, mãe Júlia, mãe isso. Era tudo mãe. Eu vivi isso, então a minha experiência... E o meu pai também era político e diplomata. Também não ficava em Angola, muito tempo não. Ele ia lá, na altura era um partido único, era mais Cuba, não sei onde ele ia. Mas ia e nos deixava com as nossas mães. E elas se apoiavam, aqui não tem nada então. Olha, tá aí, leva lá. Eu ainda estou aí lá na Mãe Isabel, eu era chorar, os problemas nos óbitos. Eu vivi isso, então eu tenho esse testemunho bom. Uma poligamia feita nos conceitos africanos e eu vivi isso. Portanto, é preciso também saber separar muito as coisas e os sentimentos também. Hoje em dia é preciso separar as coisas para nós estarmos, por exemplo, temos a mente aberta e compreender as coisas não com sentimento, mas sim com razão. E falando da mente aberta mesmo... Só para eu não me perder, sim, desculpa. A questão, o que se fala muito aqui sobre a poligamia traz muito à mesa aos sentimentos da flor da pele de que é um privilégio para os homens, é uma coisa do tipo machismo. Não é bem assim. A própria ciência, como tal, ciência humana, a ciência humana, como tal, sabe diferenciar o próprio fisiológico da mulher, o comportamento fisiológico da mulher, comportamento fisiológico do homem, sexual, emocional. Está a entender? Há diferenças nesses lados. Logo, a própria vida como tal apresenta esse tipo de diferença de comportamento de cada gênero. É preciso entender isso. E então, quando estamos também a fazer essas aberturas e tal, é preciso irmos à gênese. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Hoje estamos a falar de aceitar a poliandria, ok, tudo bem. Mas ainda temos o homem que nos foge por nos dar 2 filhos ou 1 filho. Então, já sou poliandra, todos mesmo não vão fugir. Mas a grande questão é essa. Na poliginia isso não acontece? Acontece. Na poliginia... Se nós aprovamos um lado e reprovamos o outro, mas as ações são as mesmas. Não, quando está-se a falar de poliginia, é um casamento, não é? Com várias mulheres. Nós não estamos a falar que foi ali, fez filho, saiu, foi ali, fez filho, ou essa está melhor e aquela não. Não, estamos a falar de um sistema de vida. Tem de haver tratamento igualitário. Exatamente. Esse é um sistema. E até era bom para compreender que esse tipo os casamentos polígamos têm várias motivações. Tá vendo? Se nós olhar ao longo da história, vamos ver que, em alguns casos, as motivações eram mais por questões de alianças políticas e resolviam o problema. Não é? E tínhamos a questão também das questões demográficas,
Porque, por exemplo, nós em África, o poder de um homem não está no dinheiro que ele tem. Está a ver? Ele tem no número de filhos que tem. Está a perceber? Portanto, quando olhamos para a questão da poliandria, falava-se em direito, e eu volto a dizer, é preciso ter sempre muito cuidado quando a gente está a falar em direitos. Porque o que está em causa ou seja, a defesa, não é, da harmonia social. É que quando se defende uma tese, uma teoria, uma ideia como essa, é preciso olhar se essa sociedade aceita ou não. Por exemplo, nas intervenções que passaram aqui, mostrou-se que as pessoas não aceitam. E foi essa questão, por exemplo, do sentimento ou dos direitos. Mas a questão não são os direitos, está o interesse social. Porque normalmente as normas a serem aprovadas para uma sociedade, elas devem, ou seja, as leis têm um fim, que é manter a harmonia social. Se elas não vão, então não aplica. E nós não temos uma sociedade preparada, por exemplo, para esta prática. Agora pergunto o seguinte, falou da harmonia social, a nossa lei proíbe a poligamia no seu todo. É exatamente onde eu queria chegar. Não proporciona harmonia social. Porque nós em África, por exemplo, a poligamia é uma prática, a poliginia no caso, uma prática normal em África. Está a ver? E nós tivemos uma história, um processo de colonização, em que nós importamos muita coisa. E, por exemplo, as leis aplicadas em África, nossas constituições, são inspiradas nas leis europeias. Permita-nos, vamos atender um telespectador. Ok. Bom dia. Muito bom dia. Com quem tenho o prazer de falar? Está a falar com o senhor Xavier Bastos, a partir da província do Kwanza Sul, município da Sela. Vamos aí, senhor Xavier. É a favor da poligamia ou não? Bem, eu dizer que é a favor. O senhor é a favor? dizer que é a favor da poligamia. Por quê? Porque a poligamia existe já há longos anos, sobretudo aqui na África. Antes da colonização portuguesa, os nossos avós já tinham mais de 2 mulheres. E ali as sociedades foram evoluindo, até que nós herdamos aos nossos avós. Agora, só que já ao nosso nível, no nosso tempo atual, a poligamia é um fato chocante. Um esposo, um homem, viver com duas mulheres, lesa a primeira. Por quê? Porque a primeira esposa, só o facto do seu marido ter a segunda mulher, para ela sente-se ofendida. Por quê? Porque não está devidamente preparada. Mesmo até os filhos daquela primeira mulher não se sentem bem. Mas isso não se deve ao facto de, em muitos casos, essas senhoras acabam por ser vítimas da situação. Por isso, estou a chegar ali, por razão pela qual de facto, razão pela qual que muitos delas venham a ser enforcados. Um enforcamento por suicídio, e às vezes chega a ponto de tomar veneno, porque o fulano hoje não passou na minha casa, ou às vezes, ao ter preparado a batata doce, não ter tirado as cascas, e o marido na casa da outra comeu a batata com casca, e ali por ser comeu sem as cascas, e ela chega a ponto de tomar veneno. Por isso é que o nosso Estado atual tem que implementar leis que condenem a poligamia. Que implementar leis. Porque estamos a perder vidas por causa da poligamia. Uma coisa simples, uma mulher toma veneno, ou se toma veneno. Por causa disso. Porque acima de tudo está a vida humana. Ninguém quer subir que a vida humana. Não há. Há certas igrejas que aprovam a poligamia. Eu não sei em que modelo que estas igrejas estão inseridas. Não sei, né? Não sei, mas eles também, essas igrejas, têm a maneira de como se defender, por que fazem a poligamia. Mas socialmente, a poligamia existe, mas legalmente não pode existir, porque estamos a perder vidas humanas. Então tem que haver leis que proíbem isso. Tem que haver normas. Porque ainda a semana passada eu vi uma realidade de uma senhora sobre que o marido passou na casa da outra, ela suicidou-se. E vamos viver mesmo sempre assim nesse país.
essas igrejas que estão a motivar a poligamia, será que estão certas? Se assim for, essas igrejas estão capacitadas para um homem ver com 2 mulheres, tem que passar a fazer palestras nas aldeias. Mas isso com base à aprovação, isso com base à aprovação estatal, não se pode simplesmente querer desviar, não se pode desviar a igreja que aprova isto, as igrejas que se comiram com mais mulheres devem fazer palestras para incutir na sociedade a maneira de conviver com 2 mulheres, porque não estamos preparados para isso. Muito o bem. angolano não está preparado para viver com mais 2 mulheres. Ok, obrigado por ter ligado, compreendemos a sua sugestão. Nós estamos, infelizmente, na reta final da nossa conversa. Doutora Amélia... Queria só terminar o ponto que eu estava a dizer e até chamar a atenção... Rapidamente, um minuto, por favor. Com relação, por exemplo, ao que acabamos de ouvir, há questões, por exemplo, de fórum educacional e também convicções que podem ser religiosas, filosóficas, enfim, que podem ajudar uma sociedade a aceitar ou não uma prática. Certo. Mas estamos a dizer que a defesa, ou seja, as normas devem ajudar o povo a estar bem. Portanto, nós não podemos trazer uma... Aliás, mesmo a poligamia, nós não falamos aqui, ela não é obrigatória. E também só para fazer uma observação, o Islã não obriga os muçulmanos a serem polígamos. Aliás, nós sabemos que a maior parte das pessoas que têm mais de uma relação nem sequer são muçulmanos. Tá bem? E a religião também traz um ponto. Há uma condição. Para ter mais de uma relação, tu tens de estar seguro de que você vai ser equitativo para com elas. E a religião chama a atenção. Se você teme não ser justo para com elas, então ele diz, casai uma só. Essa é o que o Islã estabelece. Portanto, não há aqui um incentivo do Islã à poligamia. E ela pode ser tomada como uma medida emergencial, como aconteceu ao longo da história. Tivemos o caso de Moçambique, tivemos o caso da África do Sul. As guerras dos anos 60 levaram as pessoas a enveredarem para a prática da poligamia. Em França aconteceu a mesma coisa também. Doutora Amélia, fala-se aqui das consequências sociais e psicológicas. O senhor aqui contou casos de pessoas que, por exemplo, suicidaram-se por terem descoberto que o parceiro ou a parceira está a optar por um segundo ou por um terceiro. Ali nós insistimos, as consequências de ordem social e psicológica, ao acharmos que esta prática seja normal. Aí é que está a razão de não havermos aqui contraditórios. Nós não podemos beneficiar uns e não beneficiar outros, porque cada ser humano é individual. E o que a sociedade hoje nos leva é ver que existe mais relações extras conjugais, mais filhos a não serem cuidados, e existem mais mulheres com várias relações, e muitos homens concordam. Porque ela não está comigo, se está com outro ou não estou lá. Eu estou a concordar que ela tem outras relações. Mas se for tocado no ego dos homens, porque há um ego entre as espécies, por isso é que nós, até no reino animal, falamos alfa, predador, presa. Nós olhamos isso, mas não olhamos para a igualdade do gênero, que também é um direito da dignidade da pessoa humana. Nós temos que meter as coisas e as pessoas serem, queres isso? Não, então vou. Não quero, ok, eu concordo. Mas há necessidade de vivermos com base naquilo que a lei estipula. Exatamente, mas dentro da lei. Por quê? Porque temos visto várias práticas, mesmo a legalização dessas casas. Qual das mulheres que tem 4 maridos fica feliz saber que o seu marido muçulmano entrou na casa da prostituição? Até contra. Mas hoje temos estado a ver. E hoje nós nos deparamos com uma sociedade. O que está certo? E nós temos que deixar as pessoas respeitarem outras pessoas, concordando ou não, mas elas existem na sociedade. E aí é que começa o princípio da não discriminação. Se eu concordo com esta prática, eu também tenho que concordar com o outro, não é da mesma linhagem. E defende alguma outra coisa. Como temos estado a ver, legalização de casamento com uma mulher com 2 homens, quer dizer que é um fenômeno que vai acontecer. Para eles chegarem nesta teoria, eles têm uma história. E para hoje ter lei, é que viram que se continuarem, estão a mentir-se. Agora eu pergunto, um homem muçulmano já foi legalizado
4 mulheres, ele já tem. Mas tem a minha irmã também lá no bairro, tem 10, 4. Não estou a ver. Do sistema. O que é que mantém? O que é que me garante que o filho é? Não. Ou foi assumido? Nós estamos a discutir questões muito, como aqui foi dito, sensíveis e criam isso. Mas a ideia mesmo é despoletar pensamentos. Não é defendê-los, agarrá-los, que eu tenho a pura verdade. É filosofia. Não existe verdade absoluta. Já é nota conclusiva, Aisha? Um minuto. Pronto, por favor. Há bocado eu estava a dizer aqui na minha intervenção que a questão dos direitos de género, igualdade de género, deve-se particularizar as, como é que posso dizer, as, não qualidades, mas sim os componentes dos diferentes géneros. É preciso ver isso. É preciso notar isso, porque senão vamos cair em erros graves. Uma coisa que a doutora falou e disse bem, existem muitas relações desse género, poliândricas, onde muitas mulheres fazem e os homens ainda assim aceitam, mas parte de que fragilidade econômica, sentimental, psicológica, parte de que sensibilidade? É preciso saber isso, porque é importante entender que as mulheres têm um tipo de sensibilidade para as relações conjugais que não são fáceis de agregar 3, 4, a menos que tenha um subjetivo, alguma coisa subjetiva nas suas vidas que o façam fazer. É preciso entender isso, enquanto que os homens não. Os homens são eu acho, na minha opinião, são polígamos por excelência, eles natos, eles nasceram assim, para mim, na minha opinião. Porque a maior parte das mulheres que nós hoje vimos que falam abertamente de que têm e de que aquilo, se formos procurar, por exemplo, na sua vida, qual é o seu comportamento diante este comportamento que ela apresenta, ou aquilo que ela exterioriza, que ela fala, exatamente. Você vai notar que é uma mulher que já passou em um e outro e tal, e que no fundo, o que ela apresenta, ela não está à busca de amor. Nem tão pouco, às vezes, uma estabilidade social, quer ser só uma mulher casada. Não! São fragilidades sociais que se apresentam diante da vida dessas mulheres. Então, é preciso entender também essas sensibilidades para podermos aceitar ou para podermos trazer soluções, não é, sociais para que a sociedade consiga ver isso de forma normal ou não. Mas é mais ou menos a minha opinião. Obrigada. Bom, Ahmed, já para terminar mesmo, eu noto que parece que todos os meus convidados por hoje aprovam a ideia, direto ou indiretamente, mas a pergunta última que eu faço, Ahmed, se assim nós aprovarmos, se politicamente for aprovado, teremos um futuro seguro para as famílias angolanas? Bom, muito rapidamente disse que a aprovação de uma norma para uma sociedade, né, ou seja, as normas gerais, as leis, elas são aplicadas para um povo, não é? E elas têm 2 fatores muito importantes. É a questão do lugar e a questão do tempo, porque as leis não são a mesma toda hora. Como disse, pode funcionar aqui e não funcionar noutra, ou funcionar numa sociedade e não funcionar aqui. Portanto, eu não posso, né, já agora, por exemplo, no contexto atual, aliás, para a nossa realidade, nós temos que ser abertos e realistas de que, apesar da poligamia não ser aceita legalmente, mas nós sabemos que nós, os homens, quando falo nós, os homens, falo num contexto geral, as mulheres muçulmanos ou não, nós temos essa tendência, e aliás, eu tive que uma vez num programa, acho que os programas daqui da Palanca TV, eu disse que aqui no Nova Vida, temos um bairro lá que se chama Bairro das Amantes, está a ver? Onde os homens casados pegam mulheres e arrendam apartamentos, e o bairro foi conhecido como esse, o Bairro das Amantes. E esse é um problema social, que também pode trazer muitas consequências. Eu acho que toda medida que se pode tomar a essa altura para um povo, devemos saber se isso vai resolver. Mas a verdade que se diga, nós os homens, ou os casados ou não, temos essa tendência para a poligamia. Eu repito, as mulheres também. Bom, obrigado pela presença, Amélia de Almeida, Amélia de Lando, Aisha Lopes. Muito obrigada. E também agradecemos a participação aqui da Aisha Miguel. Obrigado.
Bom, nós estamos a terminar por aqui, com a promessa de estarmos juntos amanhã com mais uma edição do programa Primeira Página. Este é o seu programa que lhe garante a informação diária. Hoje falamos da poligamia, seu impacto social e psicológico. Claro que pode continuar a emitir a sua opinião na nossa página oficial do Facebook, Primeira Página PTV, e nós teremos o imenso prazer de lhe prestar a atenção que merece. Bom dia. Bom dia.